das vez. Olha, a gente não pode ter convidado ainda, porque Né? se a gente tiver convidado, meu Deus, Mas a é o gente vai seguinte, conseguir, a gente vai chegar de lá. duas uma, ou a internet do Marconi, tô meio ruim aqui, ou a internet do Marconi tá com problema, ou o celular dele. Suspense no ar, né? Quando o Marco... Vai dar certo, vai voltar, vai. Eu fiquei tenso aqui e eu vi o Nandi ficando tenso também. Quando o Peraí, Marconi vamos começou a acompanhar. mudar. O que o Marconi tá fazendo? O que tá fazendo? Não Galera, mexe, não. é só para todo mundo entender, nós tivemos um problema técnico aqui durante 50 minutos, onde Pra entrava, não via variar, o né? outro, e parece que tudo aconteceu aqui com o meu celular, e agora eles estão rindo, porque finalmente a gente conseguiu, e aí eu fui virar o celular aqui para ver se eu ficava na Beleza. horizontal. Pai, o Agora Lula deu a ideia aí, durante a semana, de contar uma coisa engraçada aí da nossa infância. eu O tenho duas Marconi parece que tá histórias. pronto. O Marconi parece que tá pronto, né? Eu já fiz uma lista aí, eu tenho Fiz não, certeza. Nada, fiz nada. não. Eu vi na sua cara quando você começou a falar isso. Não, mas eu Então não fiz começa, não. Coni. Não, eu Então não fiz começa não. aí. Não fiz lista não. Não, Eu tenho ok. duas histórias que eu já tava pensando nisso antes de você comentar, eu já tava querendo contar essas histórias, só que no encontro passado o Marconi não conseguiu firmar, né? Eu falei, vou deixar para quando tiver nós três. E aí, conta. Quer escutar? Conta aí, Vai. ué. A gente veio pra Eu acho que isso. eu acho até que eu já Galera, comentei. primeiro, dá um texto assim, da nossa Sim, amizade. sim, Eu acho que é importante, sim, né? sim. Contextualizar da forma como eu Ué. acho que foi, vocês vão É também isso mesmo. contextualizando aí, né? Eu acredito que nós não nos conhecemos. Nós somos introduzidos, porque a gente cresceu no mesmo prédio, todo mundo meio que neném. Então as duas mães ali devem ter colocado a gente para brincar, que a gente nem lembra que dia que foi esse. Então eu não lembro o dia que eu conheci o Fernandinho, não lembro o dia que eu não Também lembro. não. Eu não lembro. Também não. Não lembro. Então, tipo Também assim, não. a gente era neném, era É, muito novinho, né? Então a gente cresceu É. no mesmo prédio, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade. O Fernandinho tem um irmão que tem a minha idade. Então nós quatro a É. gente ficava E muito eu ali. tenho a idade do Lula. O Fernandinho tem a É. idade do Lula, que é o Luiz aí, é o Lula. E eu É. queria contextualizar, Marco. Eu vou fazendo uns parênteses para não Vai esquecer. lá. A gente morou, quando nasceu, foi morar no Bremen, que era o prédio que a gente morava. Isso. Então, desde quando a gente nasceu até a nossa adolescência, assim, até uns, Nossa sei juventude, lá, né? até a juventude, a gente morou no mesmo lugar, No no mesmo mesmo lugar. prédio. No mesmo lugar. E E quando nesse o Fernandinho prédio, mudou pro prédio da frente. quando a gente mudou pro prédio da frente. E o Mas nesse interessante, prédio, pode falar, eu vou fazer um contexto, fazer igual você, né, de parênteses, né? E o pode fazer. prédio era bem peculiar, né? Que era um prédio de 15 andares, 60 apartamentos, onde também tinham várias outras crianças, Era isso que eu ia de falar. vários outros Não, era contextos, justamente isso que eu ia dizer, que ele tinha gerações mais ou menos, diferentes. não eram gerações, eram idades. Tipo assim, tinha uma galera É, de uns 20 anos, que era ali Poli, Giovanni, Xandão, eu não lembro direito quem que era essa galera dos mais velhos. Aí tinha uns mais novos um pouco, que era o Jaba, o Verli, aí vinha o Marconi, meu irmão, tinha uma galera mais... Leozinho. Depois Léo, Manqueba, aí depois vinha eu, Carlos Alberto, Lula, que Depois era veio mais novo, Batata. depois veio Batata e mais uma galera. Então tinha umas 5 faixas de idade ali, tudo menino, tudo homem. é. E era tudo Tudo homem, terror. né, Agora cara? o Tudo terceiro Cebola, parêntese. o Cebola, Terceiro Chuché. parêntese. Vamos pro terceiro É. parêntese. Nos dias de hoje, tínhamos 4 facções. 4 facções dentro do prédio. E os mais Complexo. velhos judiavam e batia e comandava os mais novos. Quanto mais novo, mais fudido você tá. Mais fudido. Desse jeito. E Naquela época lá, não tinha bullying, né? Não existia bullying naquela a Não. gente época. cresceu nesse ambiente hostil, de muita tensão, e que Com o olho nas costas, com o olho nas então, costas. com o olho nas costas. Então, não era um prédio, era uma academia. Aquilo era uma academia. Aquilo era a Uma academia escola, do foi uma Bremão. escola. Ali formou tropa de Não. elite. Ali o cara que saiu dali já saiu velhaco.
Não, e várias áreas, Foi. né, velho? Tipo assim, de esporte, de bicicleta, de skate, de soltar bomba, de tipo, né, de Sobrevivência. futebol, Sobrevivência na selva. tudo tinha toda. Cara, e aquelas competições que tinham entre prédios também, né, cara? Tinha umas competições entre prédios. Era muito interessante isso. É muito interessante. Eu lembro lá, cara, tipo assim, eu lembro que tinha muito bem instaurado lá, né? A cultura do Bremão. Cultura do É. Bremão. Era foda. Cultura do Bremão era foda. Tipo assim, se alguém saísse da linha um pouco, Não, já pode tinha aquele ver. negócio. É nem que saísse da linha. Se tivesse uma discussão sobre algum ponto que estava acontecendo ali, eu falava, É. tá na lei. Dá um beijo. Tá Tá na na lei, lei. tá na lei. É bem democrático. Era bem democrático, tá na Não, velho. lei. Não, 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 mas não vou não, tá na lei, tá na E a lei. área de. Não tinha uma área de lazer, né? Tinha uma área coberta interna, que era tipo as mesinhas, tipo o saguão interno. Era o campo de E era nesse guerra, Isso. era o saguão campo que de tinha guerra, ali era o campeonato campo de de guerra, futebol, campeonato de luta, campeonato de ping-pong, campo de guerra, terrinha de não sei o quê. Era Cara, tudo nesse mesmo espaço ali, era o velho. como campo é de que guerra, tinha isso tudo naquele espaço, cara? campo de Como é que tinha É, guerra. isso tudo naquele espaço? Velho? Incrível. Era um campo de Era um guerra campo de ali, guerra ali era mesmo. campo de qualquer guerra. hora eu vou passar lá na porta e vou tirar uma foto ali da fachada do Bremão pra Não, vocês. por favor, Nandinho, faz Vou isso pra fazer nós. isso. Faz Não, isso eu pra acho que nós. tem que conversar com o porteiro lá, né? Tem que conversar lá, ver se você vai reconhecer algum morador das antigas. Mas enfim, voltando à lei. Nos momentos Fernandinho de escutou da lei? Você discussão. lembra, Fernandinho? Só um minuto, você lembra, Fernandinho? Eu peguei o finalzinho. Como Então, é que você é? lembra que lá quando tinha uma. Por exemplo, não, não pode, pode, não pode, fez errado, o que não fez, o que aí um fala assim, tá na lei. Tá na É a lei do lei. Bremão, tá na É a lei, lei, é a lei. tá na lei. E a lei era imposta na violência. Ai, cara. É impressionante como é que Cara, sobrevivemos, né? nesse contexto, depois a gente vai entrar, pode entrar nas características de cada um da galera que tinha lá, velho, porque era um mais figura que o outro, velho. Era. Inclusive, eu lembrei de uma história aqui, velho, vou passar só um. Não, conta logo. Conta Não, logo, não, porra. não, essa outra que eu lembrei aqui agora, velho, é mais legal do que as outras Então que eu tinha conta. planejado, Então velho. vai, ué. Cara, como é que tinha a igrejinha onde a gente jogava bola todo dia, passava a tarde inteira lá jogando bola na igreja, que era uma quadra que tinha na igrejinha que a gente ia a pé, assim, Ah, que a gente não 100 podia metros. jogar, inclusive, né? Era proibido. É, tinha hora que tinha que falar com o padre, tinha hora que tava trancado, tinha época que tava aberto, tava liberado, a gente tinha sempre uma dificuldade, mas teve períodos que a gente jogava direto lá. Direto. É. Era assim, uns 100 metros do Bremão, era muito pertinho, 50, 100 É. metros, bem A perto. gente lembra. E aí, cara, não, eu tô falando pro público, não tô falando pra você. E aí, Lula? Cara, olha o que que calhou de acontecer, velho. Minha mãe, tipo, meio que me obrigou a fazer catequese, cara. Ah, Catequese. Sabe o que é Eu lembro a catequese? época que foi fazer catequese, eu e Você sabe o Rafael, que lá é na catequese? igrejinha. Não, eu, Rafael, meu, o que eu vou te falar agora você não lembra, não, velho. Fala. Não sei por quê, velho. O que que aconteceu? Que os astros giraram, velho. Que a minha turma da catequese, além de umas duas meninas loucas lá que no final da aula beijava a nossa boca, tá umas grandonas, saca? Era eu, Marcone, Léo Manqueba, Girino, velho, era essa a turma da catequese, velho. Você sabe o que que aconteceu? O Léo Manqueba, o Marcone e o Girino foram expulsos da catequese. meu Deus. Eu acho que as mães se juntaram na época, vamos pôr esses meninos pra ir pra igreja, vamos fazer alguma coisa. E puseram nós juntos na aula de catequese. Cara, eu nunca vi um negócio tão caótico na minha vida, velho. Eu lembro até hoje a música, velho, que era assim, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes, Pentecostes, e enche-me de novo. Aí acabava. Aí os meninos, Léo Manco, novo, novo. Aí a professora, não tem novo, é só Espírito, Espírito, Pentecoste, e enche-me de novo. Eles, novo, novo, toda vez, toda vez deixando a professora puta. Né? Eu lembro direito, essa música, cara, desse jeitinho, velho. Você Meu imagina, Deus. Girino, Marconi e Manqueba, velho, na aula de. Cara, eles foram expulsos, velho. Só sei disso, eu só Lógico, lembro disso. lógico.
Lógico. Era esse o Ai, objetivo? Connie, você lembra se era esse o objetivo ou se era só Rapaz, eu porque lembro, eu você se lembro, se eu lembro, divertia? o eu lembro Marconi que pra ele era tudo uma diversão, eu não, e acho, tipo velho. assim, eu lembro que minha mãe não deixava eu ir, porque a gente era de outra religião, eu fui escondido da minha mãe na catequese já. Quando eu acho que ele ia, velho, pra bagunçar o trem mesmo, saca, velho? Ele ia pra zoar a parada, velho. Sério, mas por que, Connie, que era assim? O que você Por acha? quê? Por que você chegava lá pra zoar? Cara, eu sempre fui, que isso aí, tipo assim, é uma coisa que eu sempre. Cara, só de uns 2 anos, uns pouco tempo pra cá, que eu tô levando as coisas a sério, velho. Antes eu não levava nada a Não, não, sério, não. não. Mas o, Não, o cara. tipo de coisas é muito diferente. Você, por É, exemplo, nessa época, era assim, da zoeira mesmo, de fazer Era, bagunça, era, de dar era, risada, de era, desorganizar a coisa. Você tava era, tudo certinho e tal. Você queria era fazer a desordem, era, sabe? era. Eu Agora, lembro, cara, depois, eu foram lembro, mudando. Você velho. foi focando para os lados de trabalho, você foi Não, focando sim, para sim, sim, outras não, o que eu tô coisas. falando é na Faz parte da diferença. zoeira mesmo, né? Na parte da uhum. zoeira eu sempre Isso fui aí isso quando você aí, era né? mais adolescente. Depois você perdeu um pouco isso. Você ficou mais sério, sabe? É, Você ficou uma é. pessoa mais séria um tempo. Fala galera, mete o dedo no botão, hein? Do like, porra. Mas, tipo assim, cara, eu lembro, cara, tipo assim, cara, eu lembro de coisas assim, né? Que sempre foi muito natural também. Eu nunca fui um cara de querer fazer graça. É, eu sei, por isso que eu falo que você É parece natural, né, demais. cara? É o Isso é Bento Ribeiro, natural. que eu mandei os vídeos lá, saca? O Sei, Bento Ribeiro. sei. Que ele fala a mesma coisa, cara. Eu falo, cara, eu não tento ser engraçado e eu não acho bom ser engraçado. Tipo É, assim, as pessoas, eu tô falando um trem sério, as pessoas estão rindo de mim. E às vezes você reclamava isso de mim. Eu falo, Marconi, você tem que ser humorista. Eu falo, cara, eu tô falando sério, para de falar isso. ué. Saca? Porque você é engraçado naturalmente. Igual o Yeah. dia que você não tá bem humorado, eu acho que vai ser engraçado gravar com você. Porque você mal-humorado, você é engraçado, saca, velho? A gente falava os trem, tipo, a gente tava aqui numa boa, né? Chegava o Marconi namorado, né, velho? Vocês parecem bobo, o que vocês estão rindo de quê? Não sei o quê, saca? Começava a pagar sapo pra nós, sabe? Tá. O que Mas foi o mais, que hein, acontece. cara? Crescemos juntos, né? Crescemos É, juntos, no Bremão. foi. Mas por que surgiu essa conversa dessa introdução aí, de nós três? Não, Não, pra contar as porque. histórias, né? Para É, contar as histórias. Então a gente viveu ali junto, muito, muito junto. Aí estudava junto, ia para a brincava escola junto. junto, voltava junto, ficava dia de semana junto, final de semana ia para a chácara do Fernandinho junto, ou ficava no Bremão junto. É, mas é o seguinte também, teve várias fases. Por exemplo, o Marconi, meu irmão, são 2 anos mais velhos que eu e o Lula. Então teve uma época que assim as turmas não se misturavam 100%. O Teve. Marconi É, saía teve mais com o Léo, variações. com meu irmão, eu saía mais com o Lula, com o Carlos Alberto. O É, Depois ali Chicão. dos 14, 15 anos, que começou a ter um intercâmbio maior, saca? Não é, sei se com Foi. seus 17. é. E teve, inclusive, períodos que eu tava mais assim. O Lula e o Marconi não foram sempre sair juntos sempre. Às vezes o É. Lula tava com a turma dele, igual eu tava com a minha, o Rafael tava com a dele, né? O Marconi Uhum. tinha a dele. Só que teve época que eu tava saindo mais com o Lula, teve época que eu tava saindo mais com o Marconi. Eu lembro uma época que você tava casado com a Carininha Ah, e você tinha a sua filha, tava novinha ainda, a Yasmin? Yasmin. A Yasmin. Yasmin, e eu ia lá pra sua casa todo dia, finalzinho de noite, pra assistir Big Brother. Nós Era. ficava lá, assistia Big Brother, assistia o Big Brother inteiro, você Eu lembra? lembro, lembro, Eu ia a pé, depois voltava lá pra casa, lembro. morava lá na minha mãe. Então teve Que era essas perto, né? fases. Era, É, né? Era no era caminho. pertinho. Eu já Era não ali estava em na Goiânia Portudão. mais. Essa Você já época eu não já não estava tava, em né? Goiânia. Eu já tinha ido para Bota Recife. fé, É, bota essa fé. época. É, É. exatamente, exatamente. O Eu rapaz, lembro a teve primeira uma fase que vez. ele foi envolver com os amigos dele lá do Objetivo, lá que ele mudou pro Objetivo, aí teve outra turma dele lá, começou a se envolver É, pro lado de lá. tinha a turma lá da arquitetura, mas não sei se você tava aqui na época da faculdade. Acho que tava ainda, né? Tava, Porque então tava, fizeram tava, arquitetura. tava, Eu tava. tava lembrando aqui que lá, eu, em vez de ir na portaria lá do Bremão pra chamar o Lula ou o Marconi, eu ia ali na esquina, Ah, aí É, ele já ah, aparecia na janela na hora, porque parece que eu tava subindo lá dentro, né, era. velho? Era um trem. E eu, era. foi ali que eu sofri um sequestro relâmpago. Dentro do carro, assoviei o Lula esperando o Lula.
Vieram os caras, Nossa, Nandinho. meteram a arma. Você não lembra dessa história, não? Eu lembro, mas conta ela, porque eu tava tentando lembrar dessa história do outro dia, mas eu não lembrava dos detalhes, né? Se quiser contar, conta aí. Tá, depois eu conto. Deixa eu primeiro contar a primeira história que eu. Senão eu não Fernandinho, conto. A primeira história. quando você assoviava, minha mãe falava, ó, Fernandinho tá chamando lá. Cara, era incrível isso, velho. Era instantâneo, era comunicação, não tinha celular, velho. Tinha que ter que falar isso, né, cara? Não tinha É mesmo, celular, né, velho. velho? Então, velho, a gente Impressionante. chegava ali, só olhava pro rumo da janelinha, É. o Lula ou o Marconi já na hora, velho. Era Olha no só, quarto olha deles só, ali. eu tava lá, Fernandinho, antes de você começar a contar, eu tava lá em Recife, e direto minha mãe, né, ela fala, cara, aquela turma do Bremer era muito boa, né? Ela fala que é muito boa porque já passou, né? Porque na época ela ficava É. Não, maluca. mas sua mãe levava numa boa, cara. Não, não, A única mãe que levava numa boa era a mãe de vocês. Sua mãe era gente boa demais. É gente boa, é né? demais. Olha o que ela fala, olha o que ela lembra, cara. Ela vira e fala assim, gente, eu lembro que eu fazia um bolo de cenoura, Cara, Cara, o bolo Vou de sua mãe falar era bom demais, velho. Toda hora eu ia lá da cozinha, comia um pedaço. Não, não, não. Ela falou, gente, teve um dia que eu tava lá em casa, e quando eu vejo quem tá lá dentro de casa pegando um pedaço de bolo, é Fernandinho. Nossa, eu comia demais, velho, aquele bolo. E eu lembro de um dia, vocês dois me falou que era diet. Eu falei, não, não é. Esse bolo aqui, velho, é diet, não é possível, é bom demais. Eu lembro disso direto. E ela gostava de fazer Gostava de os fazer o bolos bolo de pra cenoura com galera. Fernandinho. Ela fazia pro Fernandinho, na verdade. Era muito curioso. Tipo, lá em casa, não tinha muito esse hábito assim. Mas lá na casa do Marconi e do Lula, tipo, o Lula e o Marconi têm duas irmãs. Então tinha o quarto dos dois e o quarto das duas. E cada um ficava no seu quarto. Então o Marconi e o Lula ficavam no quarto deles, as irmãs ficavam no quarto delas, o pai dele ficava no quarto dele estudando. Não tinha muito esse negócio de ficar ali na sala, né? Eu Não. ia na cozinha, voltava, ia no banheiro, ia entrar no quarto, batia, pode entrar. E quando a gente ia lá pra sua casa, a gente ia pra dentro do seu quarto, né? É. Às vezes tinha 2, 3, 4 ali dentro do quarto, escutando música, conversando. Ninguém vai escutar lá fora, não. Esse volume aqui tá de boa. Ninguém vai escutar, não. Aquelas caixas gigantes. Deixa eu contar a história. Tem uma história que eu quero Conta aí. contar. Vai. Não sei qual que eu conto primeiro. Vou contar primeiro a que envolve o Marconi. Depois eu contar. O Marconi teve uma época que eu tava já na faculdade e o Marconi tava fazendo pletiva, alguma coisa assim para terminar o curso, eu acho. E a gente ia de manhã. Eu pegava ele no Bremão ali. A gente já saía de manhã junto. Eu deixava ele no colégio. No colégio. Eu deixava ele no colégio e ia pra faculdade. E todo dia a gente encontrava de tardezinha para tomar o chazinho ali das 4, tal, aquele negócio. Aí, velho, eu falei, Marconi, eu tenho, velho, um grupo lá na faculdade, tem um trabalho para fazer. Cada um ficou responsável por uma parte. E tinha que fazer uma música. Aí eu falei, não, a música eu faço. A música eu faço, né? Falei pro grupo, né? E aí, Marconi, eu tenho que fazer essa música, velho. Me ajuda aí, velho, porque eu não tenho essa criatividade para criar uma música e tal. Não, então, tranquilo, vamos fazer. Aí a gente foi, deu Não, rolê. E aí, Marconi? pausa. O Nandinho se comprometeu na faculdade do grupo dele para Pra fazer fazer uma a música que música. ele sabia não ter a capacidade Não tinha. alguma para entregar o produto. Ou Não. seja, Mas eu sabia que eu tava encontrando o Marconi direto. E eu já pensei, não, vou falar pro Marconi fazer, que o Marconi dá conta. E aí, velho, ele ficou me enrolando. Vamos fazer? Não, depois a gente faz, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa. E eu fui deixar ele em casa já de noite. Eu falei, pô, Marconi, já é 8 horas e o tal. Marconi sempre fazia isso. Vamos fazer a música, Marconi. É amanhã cedo, cara, que eu tenho que levar a música. Ele falou, velho, eu vou chegar em casa agora e vou fazer. Eu falei, Marconi, sério, por favor, velho, fica tranquilo. Velho, tá bom, fiquei tranquilo, velho. Não, pausa. Que é uma atividade que o Marconi sempre fez, né? Deixa tudo para a última hora e a Não, gente fica total, desesperado, a gente total. atrás dele e ele sumindo, desaparecendo, ninguém sabe onde é que ele tá, a cidade inteira tá pegando fogo, saca? Ok, Desse a pausa. modelo. Continua, Na hora que eu peguei Nandinho. ele, tipo 7h15 da manhã, minha aula era 8 horas para fazer Não, a agora, música, né? Aí eu falei, Marconi, e aí, velho? Trouxe a música? Aí ele, cara, eu fiz, só que a Ana Sully comeu. Ah, a Ana Sully era a cachorrinha desde uma bacezinha. Vem com papel
mordido, me mostrando. Aí eu peguei o papel, não tinha nada no papel. Comeu, a Luciana comeu, ele trouxe a prova. Aqui, ó. Não tinha nada escrito. Eu falei, Marconi, cara, eu fiquei grilado. Eu fiquei puto, velho, porque, cara, era importante, velho. Se eu chegasse no grupo lá, não era um, Não, pausa, não era um pausa, trabalho pausa, individual, pausa. era um trabalho de Pa- grupo. pausa, pausa. Não, continua, não dou conta, não. Vai. Aí eu falei, Marconi, cara, como é que você É. faz isso, cara? Eu tenho que escrever ele já abrindo o caderno na mão. Não, velho, esquenta não, vamos fazer aqui agora. Dirigi no carro, indo deixar ele no colégio para ir para minha faculdade. Faltava 45 minutos pro negócio. Nossa. Aí ele começou com uma frase, com duas frases, né? Ele perguntou assim, é sobre o quê? É sobre o quê? Eu falei, Marconi, eu te expliquei, cara. É pra criança ensinar a escovar o dente, velho, passar o fio dental, não sei o Acompanhando quê. essa- Aí ele começou com isso aí, ó, desse jeito, e fez 2 versos. Aí eu, uai, rapaz, esse trem vai dar certo. Tá bom, Marconi, vai, continua, continua. Aí ele pegou, ele falou assim, não, só que esse verso aqui é o final da música. Aí eu falei, vai, tá bom. Jogou lá no final, os 2 primeiros versos que ele fez. E foi escrevendo e indo pra faculdade e tal, e nós tomando um chazinho. Cara, chegou lá na porta do colégio dele, a música tava pronta, velho. Aí nós fui pra faculdade, cantamos lá, todo mundo junto na sala de aula, velho. A professora adorou, velho. O povo bateu palma, achou ótima a música. Cara, incrível, vai. Foi Incrível. feita, velho. Foi feita assim, ó, no da voz, água, bum, saiu. Eu sei cantar ela todinha, velho. Eu sei cantar. Canta aí, Nandinho, canta, canta. Ela tem 2 partes, né? É primeiro assim, ó. Vamos cantar para toda meninada. A boca deve ser sempre bem escovada. Vamos cantar para toda meninada. A boca deve ser sempre bem escovada. Vamos tratar os dentes com carinho. E também deixá-los sempre bem limpinhos. E o motivo todo mundo já conhece, é que em boca limpa cara não aparece. A segunda parte é assim, ó. Vamos ficar. Essa que ele jogou pro final, é o último verso dessa, que foi o primeiro que ele criou. Vamos ficar amigos da escova e contra a sujeira a gente vai lutar. Eu quero viver bem, quero me alimentar, sem comer muitos doces pros dentinhos não estragar. Tem uma coisa que a gente nunca esquece e usa o fio dental pra ficar legal. Cara, obra de arte, meu. Isso é uma obra de arte, meu. Oh, é incrível, Oh, velho. não, que é isso, meu? Pelo Não. menos no final deu certo, velho. Eu tirei uma nota boa. Nossa. Ah, uau, uau. Essa foi Uau. boa, essa foi boa. História boa. Eu vou contar outra já, na sequência. Já vou emendar outra. Conta, Aproveitando o clima de alegria. conta.